Olá a todos, me chamo Jaqueline Carvalho e irei apresentar o trabalho intitulado de otimização da extração assistida por ultrassom de pectinas da casca de umbu esponja tuberosa L, sob a orientação do professor Dr. Bruno Nicolau Paulino e tutoria de Josiane Alencar. Iniciamos falando um pouco sobre o umbu, que é uma fruta nativa da caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro que está presente nas áreas de clima semiárido. O umbu é amplamente utilizado tanto na sua forma in natura quanto processado na forma de polpas, sucos, doces e geleias, e a Bahia é a maior produtora e consumidora dos produtos de umbu e seus derivados. A pectina é um polissacarídeo que está presente nas paredes celulares e na lamela média de plantas vasculares, inclusive o umbu, que é constituída principalmente por resíduos de ácido D-galacturônico, que pode estar na sua forma acetilada ou esterificada com metila. Essa esterificação ela vai ser importante para a identificação do mecanismo de emulsificação das pectinas, uma vez que ela é usada como um agente espessante aí na indústria alimentícia. O ultrassom é uma técnica, uma metodologia emergente de extração de pectina, que vai acontecer ali por meio de ondas ultrassônicas que ocorrem entre 20 a 100 kHz, e essas ondas vão formar bolhas de cavitação, que irão colapsar e promover a ruptura da membrana biológica, propiciando a saída de compostos extraíveis e aumentando também a transferência de massa. Os objetivos desse trabalho foram estabelecer as melhores condições de amplitude de processamento ultrassônico, proporção de resíduo insolúvel à solução extratora e pH, visando o melhor rendimento de extração de pectina, otimizando assim o processo de extração. Partindo então para a metodologia, primeiro foi obtido a farinha da casca do umbu, FCU, onde as cascas in natura foram submetidas à secagem e foram moídas e padronizadas com peneira 20 mesh. Então, a partir da FCU, obteve-se o resíduo insolúvel em álcool, onde uma amostra contendo FCU e etanol 80% na proporção de 1:3 foi submetido a tratamento ultrassônico por 10 minutos, então secos em estufa a 40 graus Celsius. Através disso, fizemos a nossa extração de pectina, onde foi feito um delineamento do composto central rotacional, que utilizou 3 variáveis independentes, sendo elas o pH, a amplitude e a razão sólido líquido, SLR, totalizando 19 ensaios, que obteve como amostra o nosso AIR junto com o ácido cítrico, que passou por um tratamento ultrassônico de 10 minutos com pulso de 30 segundos. Essa amostra foi então filtrada, centrifugada e precipitada com etanol 96%, filtrada e então seca em estufa a 35 graus Celsius. Bom, além disso, foi feita também uma caracterização físico-química das pectinas, onde fizemos o nosso grau de esterificação por uma metodologia titulométrica, onde 100 mg de pectina junto com etanol e água destilada foram submetidos à titulação com NaOH 0,1 molar 2 vezes. Então, obtemos o nosso resultado do DCCR. Foi feito também uma análise estatística utilizando uma lenha nova com P menor que 0,05 e houve também a construção de 2 modelos quadráticos, utilizando como variáveis dependentes Y1, que foi o nosso rendimento, e Y2, que foi o nosso grau de esterificação. A partir disso, podemos perceber que o ensaio 13 obteve o nosso maior rendimento de 21,82%, e também obteve o nosso menor grau de esterificação, de 46,48%. Já um dos nossos pontos centrais, o ponto 18, ele obteve o nosso maior grau de esterificação, sendo ele de 83,61%. A partir disso, houve a construção de gráficos que correlacionaram as variáveis independentes com as variáveis dependentes. Esse primeiro gráfico correlaciona o SLR e a amplitude com o nosso rendimento. E a partir disso, podemos observar aqui um aumento do SLR vai fazer com que haja uma diminuição no nosso rendimento, que pode ser observado por essas colorações verde e amarelo no início do nosso gráfico, no topo do gráfico, que vão indicar aí um menor rendimento. Já para a amplitude, observamos que uma amplitude média entre 50% e 60% obtém um melhor rendimento de pectina. No gráfico B, correlacionamos o pH e a amplitude com o rendimento e observamos que um meio mais ácido vai favorecer a extração de pectina, que pode ser observado por essa coloração de vermelho mais escuro, bem na base do nosso gráfico. Já o gráfico C, ele vai corroborar com as informações obtidas no gráfico A e no gráfico B, onde vemos que um pH mais ácido e um SLR menor vai fazer com que haja um maior rendimento da extração de pectina. Já nesses próximos gráficos, iremos correlacionar as variáveis independentes com o nosso grau de esterificação. Neste primeiro, correlacionamos o SLR e a amplitude. E nele podemos observar que as pectinas com alto grau de esterificação, elas são extraídas utilizando o SLR 1:33 e amplitude de 60%. Já nos gráficos B e no gráfico C, a gente pode perceber que o pH é a nossa variável independente mais importante para o grau de esterificação, uma vez que, independentemente do SLR e da amplitude utilizadas, um aumento no pH vai levar a um aumento do grau de esterificação. Esses outros resultados eles podem ser encontrados no nosso artigo publicado. Com isso, concluímos que, após a otimização, foi possível determinar que as condições de maior amplitude, 22% encontradas no ensaio 13, de pectina de baixa esterificação com DE igual a 46%,
foram com amplitude de 60% SLR 1 para 33 e pH de 1,5. E essa mudança de pH de 1,5 para 2,5, que foi dos nossos pontos centrais, no ensaio 18, obtivemos uma pectina com alto grau de esterificação, de 83,61%. Então, as diferentes condições aplicadas permitiram a extração de pectina de diferentes teores de esterificação, possibilitando a correlação entre estes fatores e o DE. Obrigada a todos pela atenção e ao Congresso UFBA pela oportunidade.